Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouco da situação do Roger Machado como técnico do São Paulo. A pressão que ele vem sofrendo, as críticas que a torcida está recebendo por criticar o Roger, por xingar, passar até do ponto, os motivos que levam isso a acontecer e a minha opinião baseada em tudo isso. Eu não gosto do Roger como técnico. Não gosto, não acho ele um bom técnico. Não gosto da escalação, do estilo de jogo. Não é uma forma que eu goste de ver os jogos. Dito isso, as críticas que estão fazendo para ele, que ele está sofrendo, eu acho que está passando do limite, sabe? Estão indo pro lado pessoal, estão indo pro lado político, que eu já acho que não cabe no diálogo de futebol, de análise ao que se propõe. Porque quando passa para esse lado, cara, a gente passa para uma discussão que lembra época de eleição, que lembra outras coisas, e eu não acredito que essa análise seja justa com ele ou com qualquer outra pessoa do mundo do futebol. Mas o problema é que essas críticas não vieram por conta dele. Essas críticas vêm por conta de todo o histórico que essa diretoria e que as diretorias anteriores fizeram com a torcida. Vamos lá. Em 2020, o Casares começa a fazer a propaganda dele para assumir, para virar presidente e tudo mais, promete um monte de coisa, promete redução no preço dos ingressos, um marketing mais atuante, time competitivo, títulos, um monte de coisa. E ele, inclusive, fala do técnico, que na época era o Fernando Diniz. Tem a virada de ano, a gente já sabe o que aconteceu, a derrocada do time do Diniz, ele mudando a diretoria. E o que se sucedeu com o comando do Casares foi um título paulista, um monte de promessas vazias e não entregues, uma total falta de transparência, perseguição política, e a gente chega em 2023 no título da Copa do Brasil. É muito bonito, a gente comemora, todo mundo fica feliz e tal, pula para dezembro, maior déficit da história do São Paulo. Aí vem as desculpas falando que não vendeu Nestor, que não vendeu Beraldo, que não vendeu esse, aquele, e aí conseguiu aquele título, o que não explica nada, porque o título da Copa do Brasil te dá quase 80 milhões de reais. Então, assim, a que custo? A gente ganhou 80 milhões, mas teve um déficit de mais de 100 milhões de reais? Não faz sentido. Nesse meio tempo, a gente veio passando, 2024, 2025, começa a estourar os escândalos da Mara, do Douglas, do Márcio Carlomagno, e a torcida, não posso dizer aquele velho ditado, o gigante acordou, mas a torcida parece que fez um estalo, percebeu que, na realidade, tudo o que acontece dentro de campo é só um reflexo dos bastidores. Que tudo o que acontece dentro de campo é só um reflexo de tudo o que a sua diretoria, o seu presidente, a parte interna da instituição funciona, de como ela funciona. E a torcida, no meu modo de ver, cansou de ver Palmeiras e Flamengo ganharem ou estarem disputando a rodo e sempre ficar prometendo, vamos ganhar um título, vamos ganhar um título. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Supercopa, ganhou um título paulista, e o que resolveu? A gente fica em 10º no Brasileiro, classifica ano sim, ano não para Libertadores, vende moleque a preço de banana, e continua vendo. A gente acaba torcendo mais contra o Palmeiras e o Flamengo e o Corinthians, ou quem esteja disputando, do que a favor do São Paulo. Porque você fica mais secando do que torcendo pro seu time, porque o seu time não ganha, não chega em condição, sabe? É uma coisa esporádica. Aí estoura esses escândalos e aí a torcida começa a perceber, não, a gente precisa fazer alguma coisa, pelo menos do meu modo de ver. A gente precisa fazer alguma coisa.
A torcida vai, tem todo o impacto, as investigações continuam, tudo mais. E assim, o São Paulo do meio do ano passado para cá, ele tá um turbilhão. Dentro, fora de campo. A gente ano passado teve o recorde de lesões. E assim, o trabalho do técnico anterior, o Crespo, ele não era maravilhoso. Não era. Só que ele parecia, e no meu modo de ver, e acho que de boa parte da torcida, ele era um representante nosso no comando técnico. Ele era um cara que ele falava a verdade. Ele parava de prometer, que a torcida cansou de promessa vazia. Ah, vamos ganhar um título. Ah, não, o São Paulo é gigante, o São Paulo é o tricampeão mundial, é o tricampeão da Libertadores, precisa ganhar. Assim, você vai ficar prometendo pra depois você pegar e ver que o tanto de falcatrua que tinha lá dentro, vender moleque por 5, 6, 8 milhões de euros, enquanto você vê rival vendendo por 20, 30, 40? Não faz sentido. Você vai ficar esperando ganhar esses títulos a conta-gotas, enquanto os rivais vão ganhando ano após ano, todo ano bate campeão Libertadores, campeão brasileiro, campeão Copa do Brasil, e vai ganhando, ano sim, ano não, mas tá sempre lá, primeiro, segundo, terceiro do brasileiro, e a gente nessa sofrência, e sempre essas promessas, não, a gente é muito grande, a gente é gigante, a gente é o São Paulo, assim, parece aquelas pessoas que já foram milionárias e pararam no tempo e continuam achando que só isso lhe dá um status de eu sou super poderoso. Cara, se você não trabalhar, se você não botar o pezinho no chão e trabalhar dia a dia, assim você perde isso. É rápido, sabe? E o São Paulo é uma instituição que parou no tempo. Os seus cardeais, tudo mais, parou no tempo. E o Crespo, a gente via que era um técnico que era esse representante, porque ele falou os 45 pontos, ele falou que era difícil ser campeão, que Palmeiras e Flamengo estavam muito à frente, o São Paulo estava 20 passos atrás, e a torcida tinha comprado a ideia de falar, vamos dar 1, 2, 3 passos com você, vamos tentar fazer os 45 pontos e ver o que dá a partir dali. Ninguém achava que o São Paulo ia bater campeão com 100 pontos no Brasileiro. Quem pensa isso é lunático. Sabe, eu mesmo não tinha essa expectativa do São Paulo ser campeão brasileiro. Não tinha. Mas eu tinha uma expectativa de, vamos parar de ficar dando prioridade para as Copas? Vamos focar no Brasileiro e garantir ano após ano uma vaga na Libertadores? Vamos nas Copas e gerenciando conforme for disponível, conforme for possível, mediante as fases, a gente vai... Pô, na Sul-Americana você não precisa colocar os 11 titulares. Você pode mesclar minimamente, bota meio time titular, meio time reserva. Bota a molecada, dois jogos para jogar, dá minutagem. E aí a gente tinha comprado essa ideia, tinha comprado essa briga. E do dia pra noite, 9, 10 horas da manhã, Hernan Crespo deixa o comando do São Paulo. Sabe, aquilo ali, isso implodiu a torcida porque ninguém esperava. O São Paulo tinha perdido do Palmeiras de novo e a torcida não tava xingando o técnico. Não tava. Só que o senhor Rui Costa quis assinar o trabalho. Porque como pode um técnico falar que o São Paulo não pode ser campeão? Como pode um técnico falar que o São Paulo vai brigar pelos 45 pontos? Como pode um técnico falar que o time, que ele é o diretor, tá 20 passos atrás do rival de muro? Não pode. Isso é um pecado. Você tem que brigar para ser campeão sempre. Tá? Brigar para ser campeão é uma coisa, ser iludido é outra. Ele não estava iludindo, a torcida cansou de ser iludida. Cansou. E ele estava nesse caminho. E do dia para noite, senhor Rui Costa, você quis assinar seu trabalho. Você quis ir lá demitir ele porque ele prejudicava, porque ele falava mal, porque ele falava a verdade na coletiva, para colocar o Roger. E o Roger pagou o pato, porque ele já chegou rejeitado. Porque muitas pessoas já não gostavam dos trabalhos do Roger. Eu era uma delas. Eu nunca fui a favor da vinda do Roger. Se demite o Crespo, traz o Felipe Luiz, por mais devaneio que seja, ok. Assim, ia sofrer uma rejeição por ter demitido o Crespo? Talvez sim. Mas ia ser menos do que o Roger, porque ele já veio com essa rejeição ao trabalho dele. E o plus, o que inflama a torcida é por conta desse jogo sujo dos bastidores, numa época que a torcida estava na calmaria. Ela tinha encontrado uma paz. Pode ser momentânea? Sim, mas tinha encontrado uma paz, um esquema de jogo, o time estava
tá vindo o Bentinho, um técnico que falava a verdade, aparentemente, não tô lá para saber, mas a minha impressão é que sim, e que parou com essas mentiras, parou, sabe? Tinha um cara ali que pelo menos via e queria e aceitava que, tá, a gente tá atrás, mas vamos trabalhar, vamos botar o pezinho no chão, trabalhar para ver se a gente consegue chegar lá na frente, e resolveu implodir tudo isso para tentar ser campeão. Então você vai tentar ser campeão, então tem que ter pontuação de campeão, tem que ter atuação de campeão, só que não é isso. E aí o Roger, ele acaba pagando o pato por ele ser o técnico que personifica essa rejeição da torcida, essa assinatura do Rui Costa, essa vontade dele de assumir, porque antes ele atuava nos bastidores, quem atuava, quem dava a cara a tapa era o Belmonte. Quando o Belmonte sair, ele que assume. E essa foi a primeira vez que ele realmente teve a chance de assinar e chancelar, esse daqui é meu cara, esse daqui eu boto fé e esse é meu técnico. E ele fez isso. E aí a torcida tá com raiva. A torcida tá com raiva porque na hora que ela tinha esperança de que a gente vai ter calma, porque tem uma gestão nova, tem um técnico que compreende, dentro do campo a gente vinha com 9 jogos só com a derrota do Palmeiras, então as coisas estavam caminhando bem, e a torcida tinha entendido que a gente ia conseguir, na medida do possível, nas nossas limitações, ia ter um pouco de paz, que é tudo que a gente não tá tendo. A torcida foi iludida com as promessas do Casares e de outros presidentes e outros diretores, e tinha meio que caído a ficha. Tinha caído a ficha. E na hora que parece que vai pra frente, dá 20 passos para trás. Porque eu quero assinar, eu quero demitir o técnico, eu quero trazer um técnico que é meu parceiro, que fala que a gente vai ser campeão, que tem... meu amigo pessoal, pensa do mesmo jeito que eu, é o meu estilo de jogo, e assim, e aí joga tudo pro alto. Então, assim, o Roger, essas críticas que ele sofre, não é por conta dele, é que ele personifica essa rejeição e essa... Acho que foi uma das demissões mais absurdas que eu já vi na vida. Essa decisão personalista do senhor Rui Costa, que quis assinar o trabalho, e Rafinha foi junto, e Macis foi junto, e deu nisso. Dito isso, também não acho que as críticas que o Roger vem sofrendo sejam totalmente justas. Porque a raiva da torcida não é com ele. Ele personifica essa atitude. Ok. Porém, quando passa do ponto, quando chega no lado pessoal, de atacar tudo mais, eu já acho que não seja justo com ele. Porque não foi ele que tomou essa atitude. Ele simplesmente tem um emprego e eu quero esse emprego. Pô, eu quero ser técnico do São Paulo. É óbvio. Mas, assim, e outra coisa, as vaias que ele tá sofrendo, a gente já teve muito técnico ruim no comando. A gente já teve muito técnico que fez merda no comando. E não me lembro de ter vaia antes, vaia durante, vaia depois, xingamento, vaia na internet, tudo. Todo tipo de coisa. Não acho que tenha chegado nesse ponto. Na época do Zubeldia, a torcida estava dividida? Tava, mas ainda tinha muita gente que gostava dele. Do Roger, eu acho que é meio que uma unanimidade que ninguém gosta do trabalho dele até aqui. Só que a torcida tá pulando isso e indo para essa parte pessoal. Então, assim, eu entendo, eu gosto... gosto não. Eu entendo a raiva da torcida, é isso que eu vim explicar. Assim, é justificável a raiva da torcida por conta que o senhor Rui Costa quis assinar. O senhor Rui Costa quis assinar o trabalho dele e falar assim, esse daqui é meu técnico, esse daqui a gente vai lutar para ser campeão. E demitiu um técnico que estava fazendo feijão com arroz. Não era um super técnico? Não era. Ele saiu com 50% de aproveitamento. Antes dos 10 jogos de vitória que ele teve, 9 jogos de vitória, ele estava com um aproveitamento de 42%, 43%. Era um aproveitamento ridículo, mas ele era um cara que tinha comprado o barulho da torcida. A torcida tinha comprado o barulho dele também. Então, estava tendo uma sinergia. E isso simplesmente foi jogado pro alto, implodido. E aí, é óbvio que toda a raiva que tem da diretoria vai para dentro do campo. Porque se vocês roubam e faz um monte de coisa dentro dos muros, o campo estava sendo preservado. E isso implodiu o campo também. Então, assim, não acho
que quando passe do ponto pro lado pessoal seja justo, mas também não acho que a torcida seja a vilã da história. Os vilões todo mundo sabe quem é, e eles não estão na Barra Funda, eles estão lá no Morumbi. Que foram eles que ao longo dos anos iludiram o torcedor e fizeram o torcedor acreditar numa coisa, e agora o torcedor tá caindo na real, que precisa de muito trabalho. Precisa de gente séria, honesta e muito trabalho para daqui, quem sabe, alguns anos a gente voltar ao patamar que a gente era, mas precisa mudar. Do jeito que tá, não dá para ficar. Então, assim, não acho que seja um extremo e também não acho que seja outro. Não acho que nem o Roger Machado seja um santo e as críticas que ele está sofrendo sejam totalmente injustas, mas também não acho que a torcida seja a vilã da história. Não acho. A torcida tem razão, a raiva é gigante porque mexeram num negócio que não deveriam ter mexido. E o Roger é a personificação disso. É triste, porque acaba impactando em campo. É óbvio que impacta. Mas a gente sabe quem são os culpados. Então, Sr. Rui Costa, Sr. Maci, Sr. Rafinha, vocês precisam tomar uma atitude. Porque isso já tá indo pro lado pessoal. A gente viu um Roger totalmente abatido ontem, sabe? Tá indo pro lado pessoal. E eu acho muito triste porque a gente torce pelo São Paulo. Ninguém torce pro São Paulo perder. Todo mundo torce pro São Paulo ganhar. E assim, hoje o que a gente vê é um time desorganizado, um time que voltou a ter lesão, que o Crespo tinha controlado esse ano, a gente tinha tido muito pouca lesão. Ele acabou com o esquema que era o meio-campo preenchido, troca de passes, movimentação, para colocar os dois pontas. Ontem, contra o Juventude, ele até mudou isso, com o Cauli como um falso ponta indo para o meio, tendo esse jogo de aproximação, que eu acho que é o mais correto do time. Mas assim, você tem perspectiva, se me perguntassem, você tem perspectiva que vai mudar e que esse time vai engrenar? Não acho, sinceramente. Mas essa conta não é da torcida, igual muitas pessoas pintam, e também não é do Roger. O Roger tem a sua parcela como técnico e das mudanças dentro de campo, sim. Porém, o maior culpado, todo mundo sabe quem é, Sr. Rui Costa. Você quis assinar. Você, o Macis e o Rafinha têm sangue nas mãos. Vocês fizeram isso. E vocês estão fazendo isso com o Roger. Porque vocês estão deixando ele agonizar e nem aparecem na coletiva e nem convocam uma coletiva para dar a cara a tapa. Vocês só apareceram na coletiva de apresentação. E agora? Por que vocês não vão lá e dão a cara a tapa para falar, não, a gente banca. Não, ele é nosso técnico, a gente contratou. É mais fácil se esconder, né? Igual o nosso antigo presidente, igual outros diretores. É mais fácil se esconder, aparecer só nas horas boas. Mas não eram vocês que eram diferentes? Não eram vocês que ficaram e prometeram uma nova gestão? A gente tá vendo que não é isso que tá acontecendo. Então é muito triste pro lado do São Paulo, é muito triste pro lado como pessoal, pro lado pessoal do Roger. Mas assim, é isso. Não acho que o Roger seja inocente e também não acho que a torcida seja a grande vilã da história. O torcedor São Paulino tá cansado. A gente tá cansado de ser iludido, de ser enganado, de ser trapaceado, de ser vendido uma coisa que não é. E a gente quer mudança. E essa mudança, pelo menos no campo, parecia que estava acontecendo, mas preferiram jogar tudo pro alto. Bom, era isso. Fechou? Valeu, pessoal.